Eu sou Esther Marques Monteiro, bibliotecária da Biblioteca Fernandes Braga da Igreja Evangélica Fluminense. Eu era da Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro. Lá eu fui batizada pelo reverendo Jonatas Tomás de Aquino. E lá eu lidava com crianças. Eu fui professora de escola dominical. Então, um detalhe interessante é que quando lá em Bento Ribeiro, antes deles edificarem um galpão atrás do templo, eu tinha minha classe debaixo de uma árvore. Ali eu falava, eu dirigia a classe das crianças. Era interessante, era bom, as crianças gostavam e eu também achava interessante. Depois eu morava com a minha mãe e minha irmã. Quando minha mãe morreu, minha irmã se casou. Aí nós viemos morar em São Cristóvão. São Cristóvão, então, vim me congregar aqui na Igreja Evangélica Fluminense. Aqui, logo que eu cheguei, eu também fui fazer classe de crianças. Então, durante algum tempo, eu trabalhava ali numa areazinha também, e quando chovia, eu tinha que vir para dentro. Fiz o curso de biblioteconomia e instalei logo um museu aqui na igreja. Esse museu foi idealizado pelo Dr. João Gomes da Rocha, que ele mesmo começou a mandar documentos aqui para a igreja na época da guerra. Então foi muito difícil. Ele mandava em papel, não em papel normal, todo bonitinho, muita coisa escrita à mão e outra coisa também escrita à máquina, mas tudo em papel, como pode dizer aqui, um tipo assim reciclado. Foi bastante difícil a remessa desses papéis todos, dessa documentação toda que a igreja tem agora, ele mandou assim nessas ocasiões assim. E aí o museu, ele disse, esse museu, esse material é para que o museu da Igreja Evangélica Fluminense, para que todos depois venham a saber o que aconteceu. Então, há vários documentos sobre o Dr. Carlos, da vida dele desde a infância, e também ao longo da vida dele, quando foi feita lá em Portugal, quando ele esteve lá com a primeira esposa. Bem, e aqui eu comecei a participar do coro, que era regente na ocasião, o senhor Henrique Salnambia Moreira. Nós cantávamos bem, cantamos com Dona Rosinha Braga, numa audição lá na escola de música e num coral que ela fez, né, que ela organizou. Veio a ocasião da revisão de Somos Hinos. Em 1976, 75 foi quando ele ficou pronto, 76 ele saiu, né? Foi colocado à disposição. E então, nessa ocasião, nós fizemos a apresentação dos hinos que estava na coleção e foi um culto bem especial. O reverendo Arantes, e ele foi uma pessoa muito importante na ocasião da revisão de Somos Hinos, porque ele levava as músicas para São Paulo, na editora metodista. E até teve uma ocasião em quando o papel Bíblia, que foi encomendado, houve um navio afundou lá e aí perdeu-se tudo, teve que comprar nova remessa de papel Bíblia para fazer os Somos Hinos. E ele também foi uma pessoa escolhida para fazer o índice dos assuntos de Somos Hinos. O senhor Henrique Salnambia Moreira também, na ocasião, ajudou muito na revisão das letras que vinham, que era para que não houvesse nenhuma
nenhum erro na impressão. O seu presbítero Nathaniel Beato também, ele ficou encarregado de colocar as referências bíblicas em cada hino. Tudo isso que nós vemos agora foi feito por ele na ocasião. E quando houve a mudança ortográfica, ele teve de refazer tudo novamente. Aquilo tudo que ele já havia feito da primeira vez foi refeito, porque teve que fazer a revisão com a nova ortografia, e ele teve que fazer nova. Nisso aí foi ajudado pelo presbítero Nathaniel Beato, pela professora Ruth Carvalho Fernandes Braga também, e ela participou nessa revisão. A professora Ora Diniz Lopes eu já a conhecia, e quando a igreja adquiriu o órgão Hammond, e foi em 1967, então antes que o órgão chegasse, ela nos dava aula para mim e para Maria Pinto, lá na igreja metodista de Vila Isabel, onde havia, não era Hammond o órgão, mas era também um órgão que tinha pedal, tinha registros diferentes. O organista da igreja, ele foi estudar com ela no Bennett. Então, ele tinha aulas com ela lá no Bennett, no Colégio Bennett. E depois que foi adquirido o órgão aqui, então as aulas passaram a ser feitas no próprio instrumento aqui na igreja, né? E era interessante, eu aprendi bastante com ela, ela era muito eficiente, era uma professora excelente. Nos dava bastantes instruções sobre regência também, sobre a execução no Hammond, e, enfim, ela sabia dirigir, sabia como fazer um culto, um registro de culto. O reverendo Couto Filho foi um excelente pastor também. Eu tenho boas recordações dele. Ele foi pastor aqui da nossa igreja, pastor honorário aqui da nossa igreja, e ele foi um dos maiores compositores aqui dos nossos salmos hinos, ajudou na revisão também, e as lições de escola dominical que ele escreveu, atualmente estão sendo, muitas delas, reimpressas. Recentemente saiu sobre os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é a carta base dos congregacionais. Então, ele escreveu essas lições na década de 60, e agora resolveram reimprimi-las, né? E eu fui solicitada a escrever pediram que escrevesse alguma coisa ali, então eu resolvi escrever a história, quer dizer, como surgiu. Eu vinha aqui muitas vezes, fazia pesquisa sobre os livros que ele escreveu, muita coisa saiu daqui. Ele era fazer. Ele me honrava sempre dizer que eu era a rainha Esther. Toda vez ele chegava para mim, a rainha, boa tarde. Era sempre assim, era muito amigo, muito interessante, né? E ele era um conselheiro ideal também. Muito, muito interessante, porque ele, tinha de uma maneira, tinha uma fé muito, muito robusta. E ele tinha uma maneira muito, muito peculiar e até mansa de falar. Ele pregava muito bem, as palestras dele, as pregações dele eram muito abrangentes para os assuntos
odiernos e também muita coisa, a Bíblia é muito profunda. Ele fazia isso quando nós estávamos na Federação da Mocidade, na Confederação também, ele fez alguns cursos para a mocidade sobre a Bíblia e sobre história da Bíblia. Ele era muito profundo nos estudos dele. De maneira que foi também, vamos dizer assim, foi perda para nós, mas Deus tem os propósitos deles, a gente não pode fazer nada de acordo com a nossa vontade, sim a vontade dele. Então, foi isso. Nós temos muitos hinos escritos por ele, muitas traduções também, e Salmos e Hinos é enriquecido com hinos dele. Na ocasião da comissão de Salmos e Hinos, as pessoas iam lá para conversar com ela a respeito, então ela dava sempre um cafezinho com biscoitinho, estava sempre aqui. Não se preocupava com muito lanche, não, era o café e o biscoitinho, tudo. Muito interessante. Depois que ela faleceu, eu visitei muitas vezes a Cristininha, a irmã dela, porque aí eu me identifiquei bem com ela, a gente conversava muito, visitava, telefonava sempre, e ela era bem. E interessante, quando ela teve o AVC, ela estava pronta para vir para a igreja, e naquele dia ela ia trazer uma oferta para o museu que nós tínhamos instalado aqui. Quando ela escreveu o livro Origem e Desenvolvimento de Salmos e Hinos, ela também escreveu um livro com a história de cada hino. A história, como foi a origem do hino, o autor da música e o autor da letra. Então ela começou a escrever. Esse aí fez muitos rascunhos, eu vi esses rascunhos. Então tinha a história dos autores, que era de música e da letra. Mas ela chegou a escrever 136, se não me engano.